Existe um instante sagrado na vida de cada ser humano em que a alma desperta e percebe, com clareza assustadora, que a prisão nunca foi externa, sempre foi mental. É naquele momento, geralmente na quietude da madrugada ou no silêncio pesado de uma derrota, que algo dentro de você sussurra: chega, eu não nasci para viver assim. E é exatamente aí, nesse ponto de ruptura íntima, que a mente começa a se reorganizar, a soltar as correntes invisíveis, a questionar tudo o que foi aceito como verdade absoluta. Napoleon Hill chamava isso de o momento da decisão definitiva. Aquele em que você para de negociar com a mediocridade e passa a exigir da vida aquilo que sempre foi seu por direito divino: a prosperidade plena, a abundância que flui sem esforço, a riqueza que nasce primeiro na consciência antes de se manifestar na conta bancária. Mas a grande verdade, aquela que poucos têm coragem de encarar, é que esse dia só chega quando você organiza sua bagunça interna, quando limpa o caos da mente, quando coloca ordem nos pensamentos e deixa Deus arrumar o resto. Agora, talvez você esteja se perguntando: mas como faço isso? Como organizo algo que nem consigo ver? A resposta é tão simples que assusta e tão profunda que transforma. A organização da mente não começa com estratégias externas, não começa com mais esforço físico ou com sacrifícios brutais. Ela começa com a coragem de olhar para dentro e reconhecer o que está desorganizado. As crenças que você herdou e nunca questionou, os medos que você alimenta todos os dias, as vozes internas que repetem incansavelmente que você não é capaz, não merece, não nasceu para isso. Bob Proctor sempre dizia que 90% das pessoas vivem programadas por informações que nem escolheram receber, como se fossem robôs emocionais repetindo padrões alheios. E quando você finalmente entende isso, quando percebe que pode desprogramar a pobreza mental e reprogramar a prosperidade, algo muda no ar ao seu redor. O universo respira diferente. As portas começam a se abrir, as oportunidades surgem onde antes só havia paredes. Mas isso só acontece quando você toma a decisão mais corajosa da sua vida: organizar sua bagunça interior e confiar que Deus, o universo, a inteligência infinita, chame como quiser, vai cuidar do resto. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você já sabe que este é o momento. Então eu te convido, assista até o final, porque o que vou compartilhar não é teoria vazia. É sabedoria testada por milhões de pessoas que saíram da escassez e entraram na abundância. E quando terminar, vá até os comentários e escreva uma frase curta, algo que resuma o que seu coração está sentindo agora. Porque essa interação não é apenas um engajamento, é um pacto com você mesmo, é um registro do dia em que tudo começou a mudar. E se você ainda não é inscrito, clica ali embaixo, ativa o sininho, curte este vídeo, porque cada gesto desses é uma afirmação ao universo de que você está pronto para receber. Vamos juntos nessa jornada. Há um momento na existência de qualquer pessoa em que o espelho da alma finalmente reflete a verdade nua e crua. E essa verdade dói, mas também liberta. É quando você olha para a sua vida e percebe que não é a falta de dinheiro que te aprisiona, mas o excesso de limites que você mesmo colocou na própria mente. As paredes do seu cárcere mental foram erguidas tijolo por tijolo, pensamento por pensamento, crença por crença, até que você se convenceu de que aquilo era a realidade imutável. Mas a realidade, meu amigo, nunca foi imutável. Ela sempre foi maleável, moldável, criada e recriada a cada instante pela frequência dos seus pensamentos dominantes. Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando os homens mais ricos do mundo e descobriu algo que mudou milhões de vidas. A pobreza e a riqueza nascem no mesmo lugar, na mente.
A diferença está em qual semente você escolhe regar todos os dias. E o instante em que o espelho revela essa verdade é assustador, porque de repente você não tem mais ninguém para culpar. Não pode mais apontar o dedo para o governo, para a família, para as circunstâncias. A responsabilidade volta para você. E isso, paradoxalmente, é o começo da sua liberdade absoluta. Quando você finalmente enxerga que o verdadeiro cárcere sempre esteve dentro, algo extraordinário acontece. Você também percebe que a chave sempre esteve em suas mãos. Não precisava de permissão, não precisava de sorte, não precisava de um milagre externo. Só precisava acordar para o poder que sempre habitou em você. E esse despertar não acontece com fogos de artifício ou com grandes revelações místicas. Muitas vezes, ele vem no silêncio da noite, quando todo mundo dorme e você está ali, sozinho com seus pensamentos, enfrentando aquela voz interna que te diz que você não vai conseguir. É nesse momento de confronto íntimo que a transformação real começa. Porque prosperidade não é sobre ter mais. É sobre ser mais. É sobre expandir a consciência até que ela caiba a abundância que sempre foi sua por direito divino. Bob Proctor costumava dizer que vivemos em um oceano de abundância, mas a maioria das pessoas carrega apenas uma xícara, reclamando que não há água suficiente. O problema nunca foi a falta de recursos no universo. O problema sempre foi o tamanho do recipiente mental que você carrega. E quando o espelho da alma reflete isso, quando você vê com nitidez cristalina que sua pobreza é uma prisão autoimposta, a porta da cela se abre sozinha, porque você percebe que nunca esteve trancada. A partir desse instante de consciência aguda, tudo muda. As mesmas circunstâncias que antes pareciam intransponíveis começam a mostrar brechas, caminhos, possibilidades. Não é que o mundo tenha mudado, é que seus olhos aprenderam a ver diferente. E essa nova visão não vem de um esforço externo, mas de uma reorganização interna. É como se alguém finalmente tivesse limpado as lentes sujas pelos quais você enxergava a vida. Napoleon Hill chamava isso de mente mestre, aquele estado em que você sincroniza seus pensamentos conscientes com o poder infinito do subconsciente, criando uma força magnética irresistível que atrai tudo aquilo que você deseja. Mas para chegar nesse estado, você precisa primeiro limpar a bagunça. Precisa jogar fora as crenças que não servem mais. Precisa soltar os medos que te mantêm pequeno. Precisa perdoar o passado que te prende ao chão. E quando você faz isso, quando você organiza o caos interno, algo mágico acontece. Deus, o universo, a inteligência infinita, o nome não importa, entra em ação e arruma o resto. Porque a parte divina dessa equação só pode agir quando você faz a sua parte humana. E sua parte é simples. Organize sua mente. O resto pode confiar. Será arrumado por forças maiores que você. Pense por um instante. Quantas vezes você já tentou mudar sua vida começando pelas coisas externas? Mudou de emprego, mudou de cidade, mudou de relacionamento, esperando que dessa vez seria diferente. Mas sabe o que aconteceu? Você levou junto a mesma mente desorganizada, os mesmos padrões mentais caóticos, as mesmas crenças limitantes, e depois de um tempo percebeu que estava vivendo a mesma história com personagens diferentes. Isso acontece porque a transformação real nunca começa lá fora. Ela sempre começa aqui dentro. E o dia em que sua mente muda de pobre para próspera, não é um dia em que você ganha na loteria ou recebe uma herança. É o dia em que você decide, com toda a força da sua alma, que não vai mais aceitar a mediocridade mental. É o dia em que você para de ser vítima das circunstâncias e assume o papel de criador da sua realidade. Porque você é o criador, sempre foi. A única diferença entre quem prospera e quem definha é que os que prosperam sabem disso e agem de acordo.
Os que definhavam ainda acreditam que a vida acontece para eles, não através deles. E enquanto você acreditar que é refém das circunstâncias, vai continuar preso na mesma célula mental, olhando para as grades e se perguntando por que a liberdade não chega. E sabe qual é o primeiro passo dessa escolha? É parar de procurar lá fora o que só pode ser encontrado aqui dentro. A prosperidade que você busca não está escondida em nenhum lugar externo, esperando para ser descoberta. Ela está latente dentro de você, esperando para ser despertada. Mas ela só desperta quando você cria o ambiente mental adequado. É como plantar uma semente. Você pode ter a melhor semente do mundo, mas se jogar ela em solo caótico, cheio de pedras, sem nutrientes, sem luz, ela não vai germinar. A mente funciona do mesmo jeito. Você pode ter os melhores sonhos, os maiores talentos, as oportunidades mais incríveis batendo na sua porta. Mas se sua mente está desorganizada, se está cheia de crenças limitantes, de medos paralisantes, de dúvidas corrosivas, nada vai florescer. Por isso que a primeira e mais importante tarefa é organizar sua bagunça interna, limpar o terreno mental, preparar o solo fértil onde as sementes da prosperidade possam finalmente germinar. E quando você faz isso, quando você cria ordem no caos interior, o universo responde de maneiras que você nem consegue imaginar agora. O instante em que o espelho da alma revela a verdade é também o instante em que você se torna responsável por tudo que acontece daqui para frente. E essa responsabilidade, por mais assustadora que pareça, é, na verdade, o maior presente que você pode receber. Porque se você é responsável pelo caos, você também é responsável pela ordem. Se você criou a prisão mental, você também pode criar a liberdade mental. E ninguém mais precisa te dar permissão para isso. Você não precisa esperar o governo mudar, a economia melhorar, as pessoas ao seu redor acreditarem em você. Você só precisa tomar a decisão, aquela decisão definitiva de que Napoleon Hill tanto falava. A decisão de que, a partir de hoje, sua mente não será mais um campo de batalha caótico, onde crenças alheias brigam pelo controle. Sua mente será um templo organizado, um jardim cultivado com cuidado, um espaço sagrado onde só entram pensamentos que fortalecem, crenças que elevam, visões que expandem. E quando você transforma sua mente nesse templo, quando você finalmente organiza sua bagunça interior, Deus entra com a parte dele, e a parte dele é sempre maior, mais poderosa, mais generosa do que você poderia imaginar. Porque Deus não trabalha através do caos, ele trabalha através da ordem. E quando você cria ordem dentro, ele cria milagres fora. Não são as dívidas que te prendem. Deixa eu repetir isso porque é importante. Não são as dívidas que te prendem. Não é a falta de dinheiro na conta, não é a ausência de oportunidades, não é o mercado fechado ou a economia em crise. O que te prende, o que realmente te mantém acorrentado à escassez, são as crenças invisíveis que você carrega como se fossem verdades absolutas. São aquelas frases que você ouviu 1000 vezes na infância e adolescência e que, de tanto repetir, viraram a sua realidade. Dinheiro não dá em árvore, rico não vai para o céu. Você tem que trabalhar duro a vida toda para ter alguma coisa. Gente como a gente não fica rica. Isso não é para você. Essas frases, aparentemente inofensivas, são correntes mentais mais fortes do que qualquer dívida bancária. Porque uma dívida você pode renegociar, parcelar, pagar, mas uma crença limitante, se você não tomar consciência dela, vai te acompanhar pelo resto da vida, sabotando cada tentativa de crescimento, bloqueando cada oportunidade que aparece, fazendo você mesmo se autodestruir sempre que estiver perto de vencer. Bob Proctor dizia que as pessoas não falham por falta de capacidade. Elas falham porque carregam um programa mental de fracasso rodando no subconsciente 24 horas por dia, 7 dias por semana.
E enquanto esse programa estiver ativo, não importa o quanto você se esforce, o resultado vai ser sempre o mesmo. A prosperidade começa exatamente no dia em que você questiona essas vozes. Não aceita mais passivamente, não engole mais sem mastigar. Você para, respira fundo e pergunta: espera aí, quem disse que isso é verdade? Quem decidiu que eu não posso ser próspero? De onde veio essa ideia de que riqueza é pecado ou que sucesso financeiro é sorte? E quando você começa a fazer essas perguntas, quando você realmente investiga a origem das suas crenças, descobre algo chocante. A maioria delas não é sua. Você herdou. Pegou emprestado de pais bem-intencionados, mas também programados pela escassez. Absorveu da sociedade que celebra o sofrimento como virtude e desconfia de quem prospera. Internalizou de amigos e familiares que, sem querer, projetam em você os próprios medos e limitações. E aí, você passou anos, talvez décadas, vivendo uma vida que nem é sua, tentando alcançar sonhos com uma mente programada para te impedir de realizá-los. É como dirigir um carro com o freio de mão puxado e se perguntar por que não sai do lugar. O problema não é o carro, não é a estrada, não é o combustível. O problema é que você mesmo está segurando o freio e nem percebe. A quebra das correntes invisíveis acontece quando você finalmente solta esse freio. Quando você decide com toda a clareza e determinação que não vai mais permitir que crenças herdadas controlem seu destino. E essa decisão não é um pensamento vago tipo, seria legal mudar. Não. É uma decisão definitiva e irreversível, daquelas que cortam pontes e queimam navios. É você olhando para o universo e dizendo: chega, acabou. Eu não aceito mais essa história de que não sou digno, de que não posso, de que não mereço. A partir de hoje, eu escolho acreditar que fui criado para prosperar, que abundância é meu direito divino, que riqueza não é pecado, mas sim uma responsabilidade sagrada. Napoleon Hill descobriu, depois de estudar centenas de milionários, que todos eles tinham um momento específico na vida em que tomaram essa decisão. Não foi gradual, não foi progressivo. Foi um corte limpo, um ponto de virada nítido onde eles disseram: eu vou ser rico. Não importa o que aconteça, não importa quanto tempo leve, não importa quantas vezes eu caia, eu vou chegar lá. E a partir desse momento, algo no universo mudou. Não porque o universo é mágico ou porque existe um gênio da lâmpada esperando para te atender, mas porque quando você toma uma decisão real, quando você se compromete de corpo e alma com um objetivo, sua mente começa a trabalhar de forma completamente diferente. Sua mente, quando programada para a prosperidade, se torna uma máquina de detectar oportunidades. De repente, você começa a ver coisas que sempre estiveram lá, mas que você era cego para perceber. Conversas casuais revelam contatos valiosos, livros aleatórios trazem insights que mudam tudo. Situações que antes pareciam obstáculos agora mostram portas escondidas. Não é sorte, não é coincidência, é atenção seletiva, um fenômeno neurológico comprovado pela ciência. Seu cérebro só enxerga aquilo que considera importante. Se você está programado para enxergar escassez, vai ver problemas em todo lugar. Se você reprogramou sua mente para enxergar abundância, vai ver soluções onde outros veem becos sem saída. E essa reprogramação não acontece da noite para o dia. Não vem com uma pílula mágica ou um curso relâmpago. Ela acontece através da repetição consciente, através da disciplina diária de escolher pensamentos que fortalecem ao invés de pensamentos que enfraquecem. É acordar todo dia e, antes mesmo de pegar o celular, passar alguns minutos afirmando com convicção: eu sou próspero, eu atrair abundância, eu mereço riqueza, o universo conspira a meu favor. E fazer isso não uma vez, não uma semana, mas todos os dias, sem exceção, até que essas afirmações deixem de ser palavras vazias e se tornem a verdade mais profunda do seu ser.
A escrita sagrada diz, em Romanos, capítulo 12, versículo 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Renovação da mente não é sobre fazer mais, é sobre pensar diferente. É sobre questionar o padrão, recusar a conformidade, ousar acreditar que você pode escrever uma nova história, mesmo quando todo mundo ao seu redor está repetindo a mesma narrativa de escassez. E essa renovação não acontece através de esforço bruto, não vem de trabalhar 18 horas por dia até cair de exaustão. Ela vem de algo muito mais sutil e muito mais poderoso. Vem da escolha consciente, repetida 1000 vezes, de alimentar pensamentos de abundância e rejeitar pensamentos de carência. É escolher, quando a conta chega e o dinheiro está curto, não entrar em pânico e dizer, eu nunca vou sair dessa. Mas respirar fundo e afirmar, isso é temporário, eu estou no caminho da prosperidade. É pequeno? Parece bobo? Talvez. Mas é nessas pequenas escolhas diárias que sua mente se reprograma. É nesses micromomentos de decisão consciente que as correntes invisíveis começam a rachar, a enfraquecer, até que finalmente se rompem de uma vez por todas. E quando elas se rompem, quando você finalmente quebra essas correntes mentais que te mantinham preso, a sensação é de respirar pela primeira vez na vida. Você olha para trás e se pergunta como conseguiu viver tanto tempo sufocado por crenças que nem eram suas. E olha para frente e vê um horizonte infinito de possibilidades que sempre estiveram ali, mas que você era cego para enxergar. Essa é a liberdade real. Não é ter milhões na conta, embora o dinheiro seja uma consequência natural de uma mente livre. A liberdade real é saber, com absoluta certeza, que você não está mais à mercê de forças externas, que você é o arquiteto da sua realidade, que suas circunstâncias atuais são apenas reflexos temporários de padrões mentais antigos e que você tem o poder de mudar esses padrões agora, hoje, neste exato momento. E quando você entende isso de verdade, não só intelectualmente, mas visceralmente, algo dentro de você muda para sempre. Você para de ser vítima e se torna criador. Para de reclamar e começa a construir. Para de esperar milagres externos e começa a criar milagres internos, que eventualmente se manifestam lá fora de formas que você nem poderia imaginar. Há um ponto de virada na vida que separa quem vive reativo de quem vive criativo. É sutil, quase imperceptível para quem está de fora, mas devastadoramente transformador para quem está dentro. É o momento em que você para de se enxergar como vítima das circunstâncias e começa a se reconhecer como arquiteto da realidade. E esse momento, esse ponto exato de ruptura mental, não acontece quando tudo está perfeito, quando as contas estão pagas, quando as pessoas ao redor te apoiam. Não. Ele geralmente acontece no fundo do poço, quando você já tentou de tudo e nada funcionou, quando já culpou todo mundo possível e percebeu que a culpa não resolve nada, quando finalmente se cansa de viver como folha ao vento e decide plantar raízes profundas no chão da sua própria consciência. Napoleon Hill chamava isso de o momento do desejo ardente, aquele instante em que o querer vira precisar, em que o sonho vira obsessão saudável, em que você não tem mais paciência para desculpas e passa a buscar soluções com uma determinação que beira o inabalável. E nesse momento, algo dentro de você clica. Você entende, com uma clareza cristalina que nunca teve antes, que prosperidade não é sobre sorte, não é sobre circunstâncias favoráveis, não é sobre nascer no lugar certo ou conhecer as pessoas certas. Prosperidade é sobre consciência, é sobre acordar para o poder que sempre esteve adormecido dentro de você. A mente que vive como vítima está sempre procurando culpados. Culpa o governo, culpa a economia, culpa a família, culpa o chefe, culpa Deus.
Está sempre apontando o dedo para fora, sempre justificando porque as coisas não dão certo, sempre encontrando razões perfeitamente lógicas para permanecer na mediocridade. E sabe qual é o problema dessa postura? É que, enquanto você está culpando o mundo lá fora, está entregando seu poder para esse mundo, está dizendo subconscientemente: eu não tenho controle, minha vida depende de fatores externos, eu sou refém das circunstâncias. E o universo, que sempre responde à vibração que você emite, diz: ok, se é assim que você quer jogar, aqui estão mais circunstâncias ruins para você se sentir vítima. Porque a lei da atração não é sobre pensar positivo e esperar milagres. É sobre entender que você está constantemente criando sua realidade através da frequência mental que você emite. Se sua frequência é de vítima, você atrai situações que confirmam essa identidade. Se sua frequência é de criador, você atrai oportunidades que refletem esse poder. E a transição de uma frequência para outra não acontece lá fora, acontece aqui dentro, no momento em que você decide mudar de papel no filme da sua vida. E essa decisão, quando é real, quando é profunda, muda tudo. De repente, os mesmos problemas que antes te paralisavam, agora te desafiam a crescer. As mesmas pessoas que antes te irritavam, agora te ensinam paciência. As mesmas circunstâncias que antes te derrotavam, agora te fortalecem. Não mudou nada lá fora, mas mudou tudo aqui dentro. E essa mudança interna é o que os grandes mestres espirituais, os filósofos estoicos, os empreendedores bilionários sempre tentaram comunicar. Você não controla o que acontece com você, mas você sempre controla como responde ao que acontece. E é nessa resposta, nessa escolha consciente de como interpretar os eventos da vida, que reside todo o seu poder. Bob Proctor contava a história de um homem que perdeu tudo. Negócio falido, casa penhorada, família desfeita. E naquele momento de devastação total, em vez de se afundar em autopiedade, ele tomou uma decisão. Eu vou usar isso como trampolim, não como túmulo. E 10 anos depois, esse mesmo homem tinha construído um império. Não porque as circunstâncias mudaram magicamente, mas porque ele mudou a forma como interpretou e reagiu a essas circunstâncias. Ele escolheu ser criador, não vítima. E essa escolha fez toda a diferença. Esse entendimento, esse ponto de virada mental, é o que transforma alguém comum em extraordinário. Não é o talento, não é a sorte, não é o QI. É a decisão consciente de assumir controle total sobre a própria narrativa. E quando você faz isso, quando você realmente decide que não vai mais viver como vítima, o universo conspira a seu favor de maneiras inexplicáveis. Portas se abrem, pessoas certas aparecem, oportunidades surgem. Não porque você ficou bonzinho ou porque mereceu, mas porque você mudou sua frequência vibratória. Você parou de emitir: estou quebrado, preciso de ajuda, nada dá certo para mim, e começou a emitir: eu sou capaz, eu sou poderoso, eu crio minha realidade. E o universo, sempre fiel espelho da sua consciência, reflete de volta essa nova verdade. A física quântica já provou que o observador afeta o observado. Sua consciência literalmente altera a matéria ao seu redor. Então, quando você muda sua consciência, quando você para de se observar como vítima e começa a se observar como criador, a própria realidade física começa a se reorganizar para refletir essa nova observação. Nas Escrituras Sagradas, em Provérbios capítulo 23, versículo 7, está escrito: como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Não diz como o homem age ou como o homem fala, diz como o homem pensa, porque tudo, absolutamente tudo, começa no pensamento. Suas ações são reflexos dos seus pensamentos. Seus resultados são consequências das suas ações.
Sua vida é o produto final dessa cadeia que sempre começa na mente. Então, se você quer mudar sua vida, se você realmente quer prosperar, não pode começar pelas ações. Precisa começar pelos pensamentos. Precisa entrar lá no fundo, no subsolo da consciência e fazer uma limpeza geral. Identificar quais pensamentos estão te construindo e quais estão te destruindo. Quais te levam para frente e quais te puxam para trás. E ter a coragem, a disciplina, a determinação de escolher conscientemente alimentar apenas os pensamentos construtivos. Isso não é filosofia barata. Isso é ciência pura, neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar baseado nos pensamentos repetidos. Você literalmente reconstrói seu cérebro através dos seus pensamentos dominantes. Então, se seus pensamentos dominantes são de escassez, seu cérebro se estrutura para enxergar escassez. Se seus pensamentos dominantes são de abundância, seu cérebro se reestrutura para detectar abundância. Você é o escultor do seu próprio cérebro, e a ferramenta é o pensamento consciente. Tinha um homem chamado Ricardo. Ele trabalhava há 14 anos na mesma empresa, no mesmo cargo, recebendo o mesmo salário com pequenos ajustes anuais que mal acompanhavam a inflação. Acordava todo dia às 5 da manhã, pegava 2 ônibus para atravessar a cidade, chegava no trabalho às 7, saía às 6 da tarde, voltava para casa às 8 da noite. Jantava em frente à televisão, vendo o noticiário que só falava de crise, crise, crise. Dormia por volta das 11. Repetia tudo no dia seguinte. Fim de semana era para resolver o que não deu tempo durante a semana. Pagar contas, fazer compras, consertar o que quebrou. Raramente sobrava dinheiro no fim do mês. Quando sobrava, era tão pouco que nem valia a pena guardar. Ricardo não era infeliz. Ele simplesmente estava anestesiado. Vivia no piloto automático, como se a vida fosse uma obrigação a ser cumprida, não uma aventura a ser vivida. E o pior, ele achava que era assim para todo mundo, que essa era a vida normal, a vida real, a única possível para alguém como ele. Filho de trabalhador, neto de trabalhador, bisneto de trabalhador. Na família dele, ninguém nunca tinha prosperado de verdade. Então ele nem cogitava essa possibilidade. Prosperidade era coisa de rico, de gente sortuda, de quem nascia no berço certo. Não era para ele. Essa crença estava tão enraizada na mente de Ricardo que ele nem percebia que era uma crença. Ele achava que era fato. Mas um dia algo aconteceu. Ricardo estava no ônibus voltando do trabalho, cansado como sempre, quando um passageiro sentou ao lado dele lendo um livro. A capa chamou a atenção. Quem pensa enriquece. Napoleon Hill. Ricardo nunca tinha ouvido falar, mas algo naquele título mexeu com ele. Ficou olhando de canto de olho, curioso, até que o homem percebeu e sorriu. Bom livro, disse. Muda a forma como você vê a vida. Ricardo, normalmente tímido, sentiu uma coragem estranha e perguntou: E funciona? O homem riu. Depende. Se você ler só por ler, não. Mas se você ler e aplicar, se você realmente deixar as ideias entrarem na sua mente e reorganizarem sua forma de pensar, aí sim funciona. Mudou minha vida completamente. E antes de descer no ponto, o homem escreveu o nome do livro num papel e entregou para Ricardo. Vai atrás, vale a pena. Ricardo guardou aquele papel no bolso e esqueceu. Mas na semana seguinte, passando em frente a um sebo, viu o livro na vitrine. Era barato, comprou, levou para casa. Deixou na mesinha de cabeceira por 3 dias antes de abrir. E quando finalmente abriu, começou a ler com ceticismo, esperando mais uma daquelas promessas vazias de autoajuda. Mas algo diferente aconteceu. A cada página era como se alguém estivesse falando diretamente com ele, revelando segredos que ele nunca soube que existiam. Uma frase em particular grudou na mente de Ricardo como velcro. Os pensamentos são coisas, e coisas poderosas.
quando misturadas com propósito, persistência e um desejo ardente de traduzi-las em riqueza ou outros objetos materiais. Ricardo leu isso 3 vezes. 4, 5. Pensamentos são coisas? Como assim? Mas quanto mais ele lia, quanto mais Hill explicava o conceito, mais algo dentro dele começava a despertar. Ele percebeu que tinha passado 42 anos acreditando que sua vida era resultado de fatores externos. Família pobre, oportunidades escassas, país em crise. Nunca, nem por um segundo, tinha considerado que sua vida poderia ser resultado dos seus próprios pensamentos. Que talvez, só talvez, ele estivesse pobre não porque o mundo era injusto, mas porque sua mente estava programada para a pobreza. Essa revelação foi como um soco no estômago. Doeu, porque significava que ele, de certa forma, era responsável pela própria miséria. Mas, ao mesmo tempo, significava que ele também tinha o poder de mudar. Se ele criou a pobreza inconscientemente, poderia criar a prosperidade conscientemente. E pela primeira vez em décadas, Ricardo sentiu algo que tinha esquecido que existia: esperança real. Nos dias seguintes, Ricardo começou a observar seus próprios pensamentos e ficou horrorizado. Percebeu que passava o dia inteiro ruminando pensamentos negativos. Não vai dar certo. Eu não consigo. Isso é muito difícil para mim. Quem eu penso que sou? Gente como eu não fica rica. Dinheiro é raiz de todos os males. Melhor nem tentar porque só vou me frustrar. Era um festival de autossabotagem mental rodando 24 horas na cabeça dele. Como ele não tinha percebido isso antes? Porque era automático, era o padrão, era como ele sempre pensou. Mas agora, consciente, ele não podia mais ignorar. Então Ricardo fez algo radical. Decidiu que ia trocar cada pensamento negativo por um positivo. Toda vez que pegasse pensando, não consigo, ia corrigir mentalmente, eu posso aprender. Toda vez que pensasse, não tenho dinheiro, ia reformular, estou no caminho da prosperidade. Toda vez que a mente sussurrasse, isso não é para você, ia responder com firmeza, eu mereço abundância. No começo foi ridiculamente difícil. Os pensamentos negativos vinham com tanta força e frequência que ele mal conseguia acompanhar. Mas ele persistiu, dia após dia, semana após semana, mês após mês, reprogramando a mente pensamento por pensamento. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Depois de uns 3 meses desse treino mental, Ricardo começou a notar mudanças. Primeiro pequenas. Um colega de trabalho comentou que ele estava diferente, mais leve, mais confiante, depois maiores. Seu chefe, pela primeira vez em anos, o chamou para participar de um projeto importante. Ricardo aceitou, mesmo achando que não estava preparado, porque lembrou do livro Agir com Fé é mais importante que estar pronto. O projeto foi um sucesso. Ricardo recebeu elogios. E, de repente, uma oportunidade surgiu, uma vaga de supervisão na empresa. Salário 50% maior. O velho Ricardo nem teria se candidatado pensando, não sou qualificado o suficiente. Mas o novo Ricardo, aquele que estava reprogramando a mente conscientemente, se candidatou, foi entrevistado e conseguiu a vaga. Quando recebeu a notícia, Ricardo chorou. Não pelo dinheiro, embora fizesse diferença, mas porque ele finalmente entendeu, visceralmente, que o poder sempre esteve nele. Que tudo que precisava era mudar a forma como pensava. E se funcionou uma vez, poderia funcionar de novo, e de novo, e de novo. Passaram-se 5 anos. Ricardo não estava mais na empresa. Tinha saído 2 anos antes para abrir o próprio negócio. Algo que jamais teria considerado no passado. Era uma consultoria de gestão empresarial. No começo foi duro. Teve meses que mal pagou as contas. Mas ele não desistiu, porque agora tinha algo que não tinha antes. Fé inabalável em si mesmo.
Sabia que se mantivesse a mente focada, se continuasse agindo com propósito, se permanecesse alinhado com a visão de prosperidade, os resultados viriam. E vieram. O negócio começou a crescer. Clientes satisfeitos indicavam outros. A reputação se espalhou. Em 5 anos, Ricardo tinha uma equipe de 12 pessoas, faturamento mensal de 6 dígitos, reservas financeiras que ele nunca imaginou possíveis. Comprou uma casa, tirou a mãe do aluguel, pagou a faculdade dos sobrinhos. E mais importante que tudo isso, ele era feliz, não pela conta bancária, embora fosse bom não ter que se preocupar com dinheiro, mas porque ele finalmente estava vivendo de acordo com o seu potencial verdadeiro. Não estava mais anestesiado, não estava mais no piloto automático. Estava criando conscientemente a vida que desejava. E tudo começou naquele dia no ônibus, quando um estranho lhe mostrou um livro que mudou sua forma de pensar. E mudando sua forma de pensar, mudou sua forma de viver. E mudando sua forma de viver, mudou seu destino completamente. Existe um tipo de olhar que a maioria das pessoas nunca desenvolve. Não é olhar com os olhos físicos, é olhar com os olhos da alma. É a capacidade de enxergar além do que está aparente, além das limitações visíveis, além das paredes que parecem sólidas, mas que, na verdade, são apenas ilusões construídas por uma mente condicionada à escassez. A mente pobre, aquela que foi programada desde a infância para enxergar limites, vê o mundo como um lugar hostil, competitivo, escasso, vê paredes em todo lugar, vê obstáculos intransponíveis, vê portas trancadas. E porque vê isso, vive isso. Porque a realidade que você experimenta é sempre filtrada pela lente através da qual você olha para ela. Se sua lente está suja, embaçada, rachada, o mundo vai parecer sujo, embaçado, rachado. Mas quando você limpa essa lente, quando você começa a olhar através dos olhos da abundância, algo milagroso acontece. O mundo não muda, mas o que você vê nele muda completamente. As mesmas situações que antes pareciam desesperadoras, agora revelam possibilidades escondidas. Os mesmos desafios que antes te paralisavam agora te convidam a crescer. As mesmas pessoas que antes te irritavam, agora te ensinam lições valiosas. E você percebe, com uma clareza que beira o êxtase espiritual, que a abundância sempre esteve aqui, você só estava cego para ela. Napoleon Hill passou 2 décadas entrevistando os homens mais ricos do mundo e descobriu um padrão interessante. Todos eles tinham desenvolvido o que ele chamava de visão penetrante, a capacidade de ver oportunidades onde os outros veem problemas. Enquanto a maioria das pessoas olhava para uma crise econômica e via desastre, esses homens viam janelas de oportunidade. Enquanto outros olhavam para uma necessidade não atendida no mercado e pensavam, alguém deveria fazer algo sobre isso, esses homens pensavam, eu vou fazer algo sobre isso. Enquanto a massa enxergava obstáculos, eles enxergavam trampolins. E essa diferença de visão não tinha nada a ver com talento especial ou QI superior. Tinha a ver com treino mental. Eles tinham treinado suas mentes para procurar possibilidades ao invés de limitações. Tinham reprogramado seus cérebros para detectar soluções ao invés de afundar em problemas. E quanto mais exercitavam essa visão abundante, mais natural ela se tornava. Até que chegou um ponto em que eles simplesmente não conseguiam mais ver o mundo como escasso, mesmo quando tentassem. A abundância havia se tornado sua realidade padrão. E quando a abundância é sua realidade padrão, atrair mais abundância é tão natural quanto respirar. Bob Proctor tinha um exercício poderoso que ele ensinava para quem queria desenvolver visão abundante. Ele dizia, todo dia, ao acordar, antes de fazer qualquer outra coisa, sente-se por 5 minutos e visualize sua vida exatamente como você quer que ela seja. Não como ela é agora, como você quer que seja.
Veja-se morando na casa dos sonhos. Veja-se dirigindo o carro que deseja. Veja-se com a conta bancária que almeja. Mas não apenas veja, sinta. Sinta a emoção de já ter tudo isso. Sinta a gratidão, a alegria, a satisfação. Porque a emoção é a linguagem do subconsciente. E quando você envia essa emoção para o subconsciente todos os dias, ele começa a aceitar essa visão como realidade. E quando o subconsciente aceita algo como realidade, ele começa a trabalhar 24 horas por dia para tornar isso físico. Esse exercício parece simples, quase bobo para quem está de fora. Mas para quem pratica com consistência, os resultados são inegáveis. Porque você está literalmente reprogramando sua mente para enxergar e atrair abundância. Está treinando seus olhos internos para ver o que ainda não existe fisicamente, mas que já existe no campo das possibilidades infinitas. E quanto mais você vê isso internamente, mais a realidade externa começa a se reorganizar para refletir essa visão. E aqui está algo fascinante. Quando você desenvolve visão abundante, você começa a ver possibilidades onde todos os outros veem impossibilidades. Você olha para uma situação difícil e, em vez de se desesperar, pergunta: o que isso está querendo me ensinar? Que porta está se abrindo através desse desafio? Você encontra alguém difícil e, em vez de se irritar, pensa: essa pessoa está me mostrando algo sobre mim mesmo que preciso trabalhar. Você enfrenta um fracasso e, em vez de desistir, analisa: ok, esse caminho não funcionou. Que aprendizado posso extrair disso? Como posso ajustar a rota? Essa mudança de perspectiva, essa capacidade de transformar obstáculos em oportunidades, não é positividade tóxica, é sabedoria prática. É entender que o universo não está contra você, está trabalhando a seu favor. Mesmo quando parece que tudo está desmoronando, mesmo quando parece que você deu 3 passos para trás, há sempre uma razão maior, um propósito oculto, uma bênção disfarçada. E os que têm visão abundante conseguem ver isso, conseguem confiar no processo mesmo quando o processo é desconfortável, conseguem manter a fé, mesmo quando as evidências externas sugerem o contrário. Albert Einstein disse algo revolucionário: a coisa mais importante que você pode fazer é decidir se vive em um universo hostil ou em um universo amigável. Pensa nisso por um momento. Sua resposta a essa pergunta determina literalmente como você vive. Se você acredita que o universo é hostil, vai viver defensivo, protegido, com medo de arriscar, sempre esperando que algo dê errado. E adivinhe, vai dar errado, porque sua expectativa cria sua realidade. Mas se você decide que o universo é amigável, que está conspirando a seu favor, que quer te ver prosperar, você vive aberto, confiante, disposto a tentar coisas novas, esperando que as coisas deem certo. E adivinhe de novo, vão dar certo. Não sempre da forma que você espera, às vezes de formas melhores ainda. Porque quando você confia no universo, quando você adota a visão de que tudo está trabalhando para o seu bem maior, você relaxa. E nesse relaxamento, você permite que a magia aconteça. Você permite que sincronicidades surjam, que oportunidades inesperadas apareçam, que pessoas certas entrem na sua vida no momento exato. Porque você não está mais bloqueando o fluxo da abundância com medo e controle. Você está permitindo que ela flua através de você. Há um poder tremendo no silêncio que a sociedade moderna esqueceu completamente. Vivemos em um mundo que celebra o barulho. Quanto mais você grita, quanto mais você se promove, quanto mais você aparece, mais valor você supostamente tem. E nessa corrida frenética por atenção, por validação, por reconhecimento externo, as pessoas perderam contato com a fonte real de todo o poder verdadeiro, o silêncio interior. A mente antiga, aquela programada pela escassez, está sempre gritando.
Grita com a vida, grita com as circunstâncias, grita com Deus. Reclama do governo, reclama do chefe, reclama dos vizinhos, reclama do clima. Acusa todo mundo de ser responsável pela sua miséria. E nesse grito constante, nessa vibração de queixa e vitimização, ela cria mais e mais daquilo que está reclamando. Porque o universo não ouve palavras, ele sente frequências. E a frequência da reclamação atrai mais situações para reclamar. É um ciclo vicioso que mantém milhões de pessoas presas na escassez a vida inteira. Mas existe outro caminho, um caminho que os sábios, os mestres, os verdadeiramente prósperos sempre conheceram. O caminho do silêncio estratégico. É no recolhimento, na quietude, no espaço sagrado entre os pensamentos, que nascem as ideias que mudam destinos. Napoleon Hill escreveu sobre isso quando disse: a maior parte da realização criativa acontece no silêncio, longe da confusão, da agitação e do barulho do mundo. Ele estava falando sobre algo que os empreendedores bilionários, os artistas geniais, os líderes visionários sempre souberam. O silêncio não é ausência de som, é presença de clareza. Quando você silencia o barulho externo e principalmente o barulho interno, quando você acalma a mente tagarela que não para de comentar sobre tudo, você cria um espaço para que algo maior entre. Chamem de intuição, de sabedoria universal, de voz de Deus, o nome não importa. O que importa é que no silêncio você tem acesso a respostas que nenhum livro pode te dar, a insights que nenhum curso pode ensinar, a direções que nenhum mentor pode apontar. Porque no silêncio você se conecta com a inteligência infinita que orquestra todo o universo. E quando você se conecta com essa inteligência, quando você permite que ela flua através de você, as coisas começam a acontecer de formas que desafiam a lógica. Oportunidades surgem do nada. Pessoas certas aparecem no momento exato. Soluções para problemas impossíveis surgem na sua mente durante um banho ou caminhada. E você percebe que não é você quem está fazendo acontecer. Você está apenas permitindo que aconteça através de você. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. E onde você encontra esse poder sobre a mente? No silêncio. É no silêncio que você aprende a observar seus pensamentos, ao invés de ser arrastado por eles. É no silêncio que você percebe que não é a voz na sua cabeça. Você é quem ouve a voz. E essa distinção é revolucionária, porque se você não é seus pensamentos, se você é a consciência que observa os pensamentos, então você pode escolher quais pensamentos alimentar e quais pensamentos ignorar. Você pode decidir conscientemente pensar pensamentos de abundância ao invés de pensamentos de escassez. Pode escolher focar em gratidão ao invés de falta. Pode optar por ver possibilidades ao invés de limitações. Mas para ter esse nível de controle mental, você precisa primeiro criar espaço através do silêncio. Porque mente barulhenta é mente descontrolada. E mente descontrolada cria vida caótica. Mas mente silenciosa é mente poderosa. E mente poderosa cria prosperidade inevitável. E tem algo mais. O silêncio também é poder nas interações humanas. A mente próspera aprendeu que não precisa se justificar, não precisa convencer, não precisa provar nada para ninguém. Ela pode simplesmente ser silenciosamente confiante. Enquanto a mente pobre está sempre falando, sempre se explicando, sempre tentando ganhar aprovação externa, a mente próspera fala menos e escuta mais. E nessa escuta silenciosa, ela aprende, absorve conhecimento, identifica oportunidades, entende pessoas profundamente e usa toda essa informação estrategicamente. Tem um ditado antigo que diz: o sábio tem longa língua e ouvidos ainda mais longos.
Ou seja, ele fala pouco e ouve muito. E nessa proporção reside grande sabedoria. Porque quando você está sempre falando, está apenas reciclando o que já sabe. Mas quando você está silencioso e ouvindo, está absorvendo o que não sabe. Está se expandindo, está crescendo. E crescimento é o que separa os que prosperam dos que estagnam. Nas Escrituras Sagradas, em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7, está escrito que há tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar. Tempo de calar. A sabedoria bíblica reconhece que o silêncio tem seu lugar, seu tempo, seu poder. E na jornada rumo à prosperidade, o silêncio não é passividade, é estratégia. É no silêncio que você fortalece sua mente. É no silêncio que você se conecta com sua intuição. É no silêncio que você planta as sementes invisíveis que eventualmente se tornarão colheita visível. Porque tudo que existe primeiro existiu como pensamento. E todo pensamento poderoso nasceu em uma mente silenciosa. Então, se você quer criar algo extraordinário na sua vida, se você quer realmente passar da pobreza para a prosperidade, comece cultivando o silêncio, não como fuga do mundo, mas como preparação para conquistá-lo, não como resignação, mas como estratégia. Porque guerreiro que não sabe quando calar, perde batalhas desnecessárias. Mas guerreiro que domina a arte do silêncio estratégico, vence guerras antes mesmo que elas comecem. Tem um bloqueio silencioso que impede mais pessoas de prosperarem do que qualquer fator externo. Não é falta de dinheiro, não é falta de oportunidade, não é conjuntura econômica. É algo muito mais profundo, muito mais sutil, muito mais devastador, a incapacidade de receber. Parece estranho, quase contraditório, mas é verdade. A maioria das pessoas diz que quer prosperidade, mas quando ela se aproxima, quando a oportunidade bate na porta, quando a abundância tenta entrar, elas fecham a porta sem nem perceber. Fazem isso de 1000 formas diferentes. Rejeitam elogios, não foi nada. Recusam ajuda, eu consigo sozinho. Desconfiam de generosidade alheia. Ninguém dá nada de graça. Deve ter alguma coisa por trás. Sabotam o próprio sucesso quando estão prestes a vencer. Não mereço isso. É como se houvesse uma voz interna sussurrando constantemente: você não é digno. Isso não é para você. Se aceitar, algo ruim vai acontecer. E essa voz, meu amigo, é a voz do coração pobre. Aquele que foi condicionado a acreditar que merecimento é algo que você precisa ganhar através de sofrimento, sacrifício, dor. Que prosperidade é sempre suspeita. Que facilidade é pecado. Que se não doeu, não vale. E enquanto essa programação estiver ativa, você pode trabalhar 20 horas por dia. Pode ter as melhores ideias do mundo, pode encontrar as maiores oportunidades. Nada vai se concretizar, porque você mesmo vai bloquear. O coração próspero, por outro lado, entende algo revolucionário. Receber é tão sagrado quanto dar. Na verdade, receber é o que permite dar, porque você não pode dar o que não tem, não pode transbordar se está vazio. Não pode abençoar outros se você mesmo está bloqueado para receber bênçãos. É como aquela instrução nos aviões. Coloque sua máscara de oxigênio primeiro antes de ajudar outros. Não é egoísmo, é sabedoria, porque você morto não ajuda ninguém. Você quebrado financeiramente não sustenta famílias. Você esgotado emocionalmente não inspira ninguém. Então o coração próspero aprende a abrir as mãos e receber, sem culpa, sem desconfiança, sem aquela vozinha interna dizendo, você não merece. Porque o coração próspero entende que merecimento não é algo que você conquista, é algo que você reconhece. Você não precisa merecer o ar que respira, não precisa merecer o sol que brilha, não precisa merecer o amor de Deus. Essas coisas são dádivas, são graças, são presentes da própria existência. E a prosperidade também é. Ela já é sua por direito divino.
Você só precisa se permitir recebê-la. Napoleon Hill descobriu, estudando os milionários, que todos eles tinham algo em comum: um profundo senso de merecimento. Não arrogância, não prepotência, mas uma convicção inabalável de que eram dignos de receber abundância. E essa convicção não vinha de ego inflado, vinha de entendimento espiritual. Vinha de saber que eles eram filhos do universo, co-criadores com Deus, merecedores de toda boa dádiva. E porque acreditavam nisso, porque tinham essa certeza interna, eles recebiam oportunidades, recebiam ideias, recebiam conexões valiosas, recebiam dinheiro, e quanto mais recebiam, mais davam, porque prosperidade não é acumulação egoísta, é fluxo generoso, é receber com gratidão e dar com alegria. É entender que você é canal, não reservatório. A energia precisa fluir através de você, não ficar estagnada em você. E ela só flui se você permitir, tanto receber quanto dar. Mas a maioria das pessoas bloqueia um dos lados. Algumas bloqueiam o receber, achando que não merecem. Outras bloqueiam o dar, achando que vão ficar sem. E ambas permanecem na escassez, porque interromperam o fluxo natural da abundância. Nas Escrituras Sagradas, em Tiago capítulo 1, versículo 17, está escrito: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem de Deus. E se vem de Deus, quem você acha que é para rejeitar? Quando você rejeita prosperidade, quando você fecha as mãos e diz não mereço, você está essencialmente dizendo para Deus: obrigado, mas não. Eu sei melhor que você o que mereço. É presunção disfarçada de humildade. Verdadeira humildade é reconhecer que Deus quer te abençoar, e sua parte é apenas abrir as mãos e receber com gratidão. Não porque você fez por merecer, não porque você é perfeito, não porque você nunca errou, mas simplesmente porque você é filho amado. E filhos amados recebem heranças, não porque são dignos, mas porque são amados. E quando você finalmente entende isso, quando essa verdade penetra não só na mente, mas no coração, algo profundo se liberta dentro de você. As correntes do falso desmerecimento caem, as portas do coração se abrem, e a abundância que sempre quis entrar finalmente encontra espaço. Então hoje, neste exato momento, faça um exercício comigo. Coloque a mão no coração, respire fundo e diga em voz alta com convicção: eu mereço prosperidade, eu mereço abundância, eu mereço riqueza, eu sou digno de todas as bênçãos que o universo tem para mim. E eu abro meu coração para receber tudo isso agora, com gratidão e alegria. Diga isso não só com a boca, mas com o coração. Sinta cada palavra. Deixe ela penetrar nas camadas mais profundas da sua consciência. E se houver resistência, se uma voz interna gritar: mentira, você não merece, apenas observe. Reconheça que é programação antiga. Agradeça por ela ter te protegido até agora. E então, gentilmente, escolha uma nova verdade, porque você tem o poder de reprogramar seu coração. E quando seu coração finalmente abraça o merecimento, quando ele se abre para receber a abundância que sempre foi sua, a prosperidade não é mais luta, é fluxo natural. É consequência inevitável de um coração aberto e braços estendidos, pronto para receber tudo aquilo que Deus sempre quis te dar. Há um momento na trajetória de qualquer pessoa em que a pergunta muda. Deixa de ser o que eu posso conseguir e passa a ser o que eu posso deixar. E essa mudança de foco, essa transição de consciência, marca o verdadeiro despertar da prosperidade. Porque até esse ponto você estava correndo atrás de dinheiro, de reconhecimento, de segurança, de validação. Estava tentando preencher um vazio interno com conquistas externas. E talvez você até tenha conquistado muita coisa. Talvez tenha dinheiro na conta, casa bonita, carro importado, viagens pelo mundo.
Mas se a consciência não mudou, se você ainda está operando do lugar da escassez, essas conquistas não trazem a paz profunda que você esperava. Porque prosperidade real não é sobre acumular, é sobre contribuir. Não é sobre possuir, é sobre multiplicar o que toca outras vidas. E no dia em que sua mente muda para esse entendimento, no dia em que você percebe que verdadeira riqueza é medida pelo impacto que você causa, não pelo saldo que você acumula, nesse dia você finalmente se liberta da prisão mental da pobreza. Porque pobreza não é falta de dinheiro, é falta de propósito. É viver apenas para si mesmo, sem conexão com algo maior, sem missão que transcenda seus interesses pessoais. E riqueza não é ter muito, é dar muito, compartilhar muito, expandir a abundância para além das suas fronteiras individuais. Napoleon Hill, no fim da sua vida, depois de estudar centenas de milionários, chegou a uma conclusão surpreendente. Os mais felizes, os mais realizados, não eram os que tinham mais dinheiro, eram os que usavam seu dinheiro para servir algo maior que eles mesmos. Eram os que entendiam que riqueza é responsabilidade, não privilégio. Que ter recursos é ter capacidade de fazer diferença. Que dinheiro, no fim das contas, é apenas energia.